Capítulo 75 Esquema do comerciante Cohen 2. O grupo Cohen Merchant. Os olhos de Adonis se estreitaram enquanto ele não conseguia deixar de se perguntar o que o Wilk estava fazendo. Sim, ouvi rumores de que eles estavam secretamente negociando com contrabandistas. Você deve estar ciente de que recentemente houve muitos casos de contrabandistas vagando pelo interior do Reino do Reno, sequestrando mulheres jovens. E o que você faria se isso fosse verdade? Eu encontraria alguma evidência e a reportaria ao conde. Qualquer coisa diferente disso não está dentro do meu contrato, então eu realmente não me importo. O Wilk tinha que manter sua persona mercenária. Era a razão pela qual ele enfatizava sua indiferença a qualquer coisa que não estivesse diretamente conectada às suas condições de recompensa. Também levou a outra parte a acreditar que ele poderia a qualquer momento ser comprado com dinheiro. Estou sempre disposto a dar boas-vindas calorosas a qualquer um que se oponha ao grupo Cohen Merchant. Assim como ele esperava, Adonis concordou. O Wilk então assinou o contrato com uma pena e tinta em branco, e então perguntou: que tipo de pessoa é Bruno? Enquanto houver dinheiro para ser feito, ele está lá para lucrar. Sejam armas, escravas sexuais, drogas, etc. Não há nada que ele não ouse fazer. Recentemente, ele até se juntou ao negócio de assassinatos de aluguel. Você quer dizer que eles alimentam seus próprios assassinos? /vertical. O rumor é que assassinos do Reino Tales estão sob seu comando, mas não é confirmado. Embora tenhamos um mercado negro aqui, somos basicamente anjos comparados a esses caras. Adonis evitava qualquer coisa que pudesse lhe trazer muitos problemas futuros. Era por isso que ele só se envolvia em negociações no mercado negro, algo do qual era fácil escapar, desde que não houvesse evidências conclusivas. O Wilk assentiu ao ouvir sua explicação. Vocês são realmente diferentes. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Contanto que seja algo que eu saiba, não tenho escrúpulos em responder. O grupo Cohen Merchant está cruzando monstros. É a primeira vez que ouço isso. Sei que eles têm alimentado suas escravas sexuais com drogas de êxtase e depois as mandado para o distrito da vida noturna. A pílula da qual Adonis estava falando era um produto completamente diferente. Era uma pílula que tornaria a mulher estéril, ao mesmo tempo em que aumentaria seu desejo sexual, assim como o êxtase. Isso não tinha nenhuma conexão com o que ele estava investigando. Deve ser um plano ultra-secreto da parte deles. Se nem mesmo seu principal rival, o presidente da Associação Comercial do Rocio, sabia, talvez o objetivo deles não fosse lucro dessa vez. Qual poderia ser o objetivo deles ao tentar aumentar o número de monstros? Uma possibilidade era jogar o Reino do Reno no caos, o que permitiria que vendessem mais armas e drogas. Ainda assim, não parecia uma razão plausível. O Wilk decidiu que ainda precisava cavar mais fundo. Gostaria de me juntar a uma caravana que vai para a mídia, para coletar algumas informações. Ótimo, na verdade eu estava preocupado, já que o grupo Cohen Merchant tem feito algumas coisas obscuras ultimamente. De acordo com Adonis, o número de ataques de monstros ao longo das rotas de comércio terrestre aumentou significativamente recentemente. Foi isso que levou a Associação de Rocio a procurar mercenários fortes em primeiro lugar. Algo semelhante aconteceu com a facção mercante de Erika. Quando ela estava em uma rivalidade acirrada com o grupo Caliz, eles atacaram suas caravanas que transportavam produtos de luxo. Levando tudo em consideração, era provável que o grupo de mercadores Cohen tivesse uma maneira de se comunicar com os monstros e daria o itinerário da caravana do Rocio. Eles podem ter um espião em suas fileiras. Os grupos mercantes frequentemente tinham que contratar mercenários, então era bem fácil ter vazamentos de informações. Claro, ainda era possível que o traidor realmente estivesse entre seu escalão superior. Os olhos de Wilk brilharam ao ver um mercenário veterano escoltando Adonis. O mercenário especial Roy. Ele tinha sido originalmente um gladiador dentro do Império Sagrado Aperiano. Para o deleite das massas, ele arriscava sua vida dentro do Coliseu, semanalmente. Mesmo depois de ter conseguido sobreviver a todos eles, finalmente se tornando o campeão. Ainda assim, ele não havia conquistado o favor de nenhum nobre, então ele ainda estava escalado para lutas injustas, e seu tratamento era ruim. Aqueles dias para ele tinham sido como um pesadelo. Seu único objetivo era ganhar sua liberdade, então ele focou todo o seu tempo e energia em sua esgrima, para possivelmente ganhar o favor dos nobres. Finalmente, um dia, uma oportunidade se apresentou. Um motim irrompeu em seu ludus, e o mestre foi morto. Após escapar junto com outros gladiadores, Roy começou a trabalhar como mercenário em cidades livres localizadas em terras distantes. Com sua habilidade, ele rapidamente fez um nome para si mesmo.
Suas habilidades com a espada, que ele havia aperfeiçoado tão cuidadosamente nas areias do Coliseu, o beneficiaram muito, e os pedidos por seus serviços começaram a surgir. Mas a maioria desses pedidos vinha de traficantes de escravos. Como um escravo capturado que tinha sido forçado a seu papel de gladiador e tratado como nada mais que um cachorro. Essas eram comissões que ele não queria aceitar. Assim, ele se viu vagando de cidade livre em cidade livre, dentro do reino do Reno. Por fim, ele encontrou um lugar na Associação Mercantil do Rossio, já que eles não praticavam nenhum tipo de tráfico de escravos, assinando com eles um contrato de exclusividade. Naquela época, o grupo Coen tentou o máximo que pôde para me atrair para o lado deles. Roy explicou enquanto escoltava as caravanas junto com os outros mercenários. Ele era do tipo humilde, então se sentiu estranho se gabando ali. Bruno já lhe explicou algum dos seus negócios. O Wilk perguntou enquanto caminhavam lado a lado. Roy, no entanto, balançou a cabeça. Não, ele mencionou que iria controlar toda a economia do reino do Reno e governá-lo como um monopólio. Naquela época, isso soou bem absurdo. Bruno era um mercador bastante ambicioso. É basicamente impossível para um mercador ser dono de todas as lojas do reino. Mesmo que ele de alguma forma conseguisse, os nobres nunca aceitariam. Ainda assim, se tivessem o apoio da Golden Rose Society, as coisas seriam completamente diferentes. Só o Wildfire vendido anteriormente pelo grupo Coen foi o suficiente para incendiar uma pequena cidade. Sem mencionar que dessa vez eram alguns estimulantes monstruosos. A ameaça que eles representavam poderia muito bem exceder a da rebelião dos Três Condes. Ainda não consegui saber os planos deles. Eles são sempre muito cuidadosos com relação a qualquer vazamento de informação, então só ficamos sabendo disso bem tarde. Quando comparado ao grupo Coen Merchant, o lado do Rossio estava atrás do meio-fio. Foi o preço que eles pagaram por não estarem totalmente imersos no submundo da cidade. Ele teria que tentar identificar algum espião, mas em sua mente o Wilk já havia excluído Roy como suspeito. Esse cara não vai ficar do lado de alguém que tem esses valores. Tudo o que restou foi o escalão superior, mas eles também não apresentaram nenhum comportamento suspeito. Enquanto o Wilk estava ocupado tentando encontrar o rato em seu grupo, sua caravana foi parada. Eles chegaram ao seu destino, um boticário dentro do distrito do mercador. É uma compra muito grande. Tempos turbulentos como este são excelentes para quem está no ramo de poções. Devido à rebelião dos nobres, bem como aos numerosos ataques de monstros, o preço das poções estava aumentando. Alguém poderia ganhar uma grande quantia de dinheiro se conseguisse produzir e vender poções em massa. O grupo mercante de Rossio planejava comprar grandes quantidades de poções aqui e depois revendê-las nas províncias de Isilon, Erutônia e Iônio. O grupo Coen Merchant provavelmente também está interessado nisso. Mesmo que estivessem na cidade agora, não era incomum que uma briga acontecesse. Se alguma coisa era bem estranho que as coisas estivessem tão quietas. A essa altura, seria normal que forças mercenárias opostas fossem trazidas para tentar interferir no acordo. O Wilk expandiu sua percepção, tentando detectar qualquer coisa que tivesse perdido. Apóstrofo. É ele. Ele sentiu alguém se escondendo acima do telhado da loja General Goods, olhando em sua direção. O palpite mais razoável era que era um assassino do reino Thales. Sem hesitar, o Wilk foi até o local do assassino. Aspas. De exclamação aspas. Assim que viu o Wilk vindo em sua direção, o assassino não hesitou em fugir. Embora fosse muito ágil, o Wilk também era bastante rápido. Dom. Uma perseguição de tirar o fôlego ocorreu enquanto eles corriam de telhado em telhado. À medida que ele gradualmente diminuía a distância entre eles, o assassino percebeu que não conseguiria escapar e sacou sua cimitarra. Cunha. Ouviu-se o som de metal colidindo. Para quem você trabalha? Aspas. Em vez de responder, o assassino sacou uma adaga envenenada e a jogou na coxa de Wilk. Uau! Uma tentativa de assassinato a uma distância tão curta. Ainda assim, Wilk conseguiu desviar facilmente do ataque. Então, seu punho atingiu o estômago do assassino, fazendo-o cair sem nem mesmo ter tempo de fazer barulho. Ele deve ser do reino de Thales. Wilk assentiu após remover a máscara do assassino. Era um homem com pele bronzeada e cabelo vermelho cobre. Sem dúvida ele teria algum tipo de informação sobre o grupo Coen Merchant. Depois de levantar o assassino inconsciente sobre o ombro, o Wilk pulou do telhado. Após um longo interrogatório na casa de Adoni, ele conseguiu descobrir algumas coisas.
A primeira foi que nenhuma remessa adicional de Wildfire foi recebida desde que as notícias de que a rebelião havia fracassado chegaram aqui. A segunda foi que os estimulantes monstruosos foram distribuídos pelo Reino do Reno por meio de contrabandistas. Preciso me apressar. Antes de chegar à mídia, ele ordenou que o ancião Orc Xamã descobrisse onde as trocas de estimulantes entre monstros estavam ocorrendo. Normalmente, eles ocorriam nas montanhas perto de mídia. Ele observou vários monstros de elite indo e vindo, o que significava que seus planos estavam bem encaminhados. Depois de concluir sua curta investigação, o Wilk sentiu que era hora de fazer uma visita pessoal a Bruno. Ele precisava descobrir qual era a conexão do grupo de comerciantes de Coin com a Sociedade da Rosa Dourada, bem como seu propósito por trás do aumento da população de monstros. Infiltrar-se na mansão deles não seria tão difícil, já que ele tinha o véu de Banshee, que o tornava invisível. Havia 2 assassinos posicionados como guardas lá dentro, mas eles foram rapidamente eliminados por Wilk, que desapareceu logo depois. Não demorou muito para que ele entrasse em um escritório ricamente decorado. O homem loiro estava olhando para um documento em sua mesa enquanto ria sozinho. Aquele cara é o Bruno? Sua primeira impressão dele foi que ele parecia um vilão típico. Ele tinha uma barba desgrenhada e olhos de uma pessoa astuta e viscosa. O Wilk se aproximou cuidadosamente e olhou para os papéis em sua mesa. Mapa do Reino do Reno. Ele marcou diferentes habitats de monstros, trajetórias de exércitos e pontos de troca para o estimulante de monstros. Ele está tentando construir um exército de monstros. Ao domar lentamente esses monstros de elite com sua droga, ele queria engolir todo o Reino do Reno para si. De acordo com o mapa, a primeira província a ser atingida foi Erutônia, então ele lentamente expandiria sua influência de lá. Seu objetivo final era capturar a capital, Heidelberg. A duração estimada foi marcada como 1 ano, mas o plano já estava em andamento há 5 meses, então não demoraria muito para que eles tomassem medidas completas. Depois de guardar o mapa, o Wilk começou a bater em Bruno repetidamente, sem qualquer remorso. Bater! Bater! Ah! Bruno gritou de dor enquanto caía no chão. Só então o Wilk removeu seu véu de Banshee. Quem é você? Os olhos de Bruno se arregalaram, uma mistura de surpresa e medo escondida atrás deles. Você montou um plano bem desagradável. Ah, como você descobriu? Se sua cauda for muito longa, eventualmente ela será capturada. Você foi muito arrogante, tendo depositado muita fé na Golden Rose Society. Bruno não era nada mais que um peão. Foi a Golden Rose Society que foi a verdadeiramente por trás dessa trama. Enquanto o Wilk lhe lançava um olhar frio, Bruno começou a suar. Você sabe sobre a Golden Rose Society. Ainda assim, não importa o quão grande você pense que é, você não pode derrotá-los. O que está acontecendo aqui no Reino do Reno é apenas a ponta do iceberg quando se trata da influência deles. Como você os contatou? Ou foi a filial deles no Reino de Owen que entrou em contato com você? Aspas. Não sei dizer. Se eu falasse, eles nunca me perdoariam. Você também deveria ter cuidado, eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Em breve, eles certamente saberão do meu fracasso. A Golden Rose Society nunca tolerou nenhum traidor. Não importa o quão longe você corresse, ou o quão bem você se escondesse, eles o encontrariam e aplicariam a sentença de morte. Enquanto Bruno mantinha a boca fechada, recusando-se a falar, o Wilk abaixou o calcanhar e esmagou seus dedos. Ah! Você parece ter entendido mal sua situação, então deixe-me esclarecer para você. De agora em diante, toda vez que você não responder, eu começarei a cortar os ligamentos em seus membros, um por um. Talvez você tenha ouvido falar do método de tortura do Reino Thales, no qual eles amarram o prisioneiro e então causam dor por longos períodos de tempo. Claro que não é a ponto de você perder sua vida, já que isso seria muito fácil. Tendo passado seus últimos 40 anos no campo de batalha, o Wilk estava mais do que familiarizado com diferentes métodos de tortura. Assim que desembainhou Vercércios, o calção de Bruno começou a tremer incontrolavelmente, e ele chegou a fazer xixi nas calças. Eu falo, por favor, não me torture. Uma rendição incondicional, ele não tinha mais a coragem que havia demonstrado antes. O Wilk riu enquanto o agarrava pelo pescoço.